Feliz sábado para todos os irmãos. Meus queridos irmãos, eu estou feliz porque, como o irmão colocou aqui, já tem uns poucos dias que eu não assisto aqui. E sempre que eu estou assim do lado dos irmãos, eu sinto muito confortável, né? Então hoje eu não suportei a ideia de ficar distante, né? E a gente apareceu. Meus queridos irmãos, o assunto dessa manhã é um assunto assim, de certa forma até assombrador. Saúde e perdão. Por que assombrador? Veja os irmãos que Deus ele tem uma proposta para nós em muitos itens. E algumas propostas, elas chegam a arrepiar pelo tamanho da sua responsabilidade. Só para os irmãos terem uma ideia da proposta de Deus em relação ao perdão, para cada um de nós que estamos assentados nesses bancos, e para mim aqui também, para todos aqueles que dizem ser cristão, nós podemos lembrar mais uma vez o que foi colocado aqui, colocar ainda um verso a seguida. Mateus 6:14 tem a seguinte proposta: porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará vós. E o próximo verso, 6:15, diz assim: porém, se não perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Nós sabemos do recado de Deus em relação a quê? Que todos pecaram e destituídos estão de quê? Da glória de Deus. Então posso garantir a cada um vivente aqui junto conosco hoje nesse lugar e para o mundo inteiro, que não existe na terra uma pessoa que não careça do perdão, porque todos pecaram, todos ofenderam. E ainda falando assim da questão da ofensa, meus irmãos, a situação é muito grave, por quê? Quando nós somos ofendidos, nós procuramos uma saída. Por que nós procuramos uma saída? O sintoma da ofensa é um negócio muito grave. A pessoa fica com muita raiva, rancoroso, né? Respiração ofegante, perde o sono, vem a insônia, falta de apetite. E muitas pessoas até têm desarranjos intestinais e pode chegar até casos graves, derrame e outras coisas mais. O organismo, ele fica completamente, o quê? Desajeitado, né? Fora do normal. E a pessoa ele procura uma saída para essa situação. Ele perde seus alvos, o foco da vida, e ele quer uma saída. E essa saída, muitas vezes, ela é dramática. Eu quero contar assim, uma experiência assim, da minha família, muito desagradável assim. Minha avó, ela se chamava Ninica. E ela tinha um irmão por nome Abel, meu tio, né? Então, o que é que acontece? Esse meu tio Abel, ele não tinha ninguém para perdoar. Não tinha ninguém que devesse nada a ele, porque fez raiva nele e matava. Então, o que é que acontece? O meu tio, ele foi entrevistado há um tempo atrás, já preso, né? As pessoas querendo saber, assim, quantas pessoas ele havia matado. Ele falou, eu não tenho muita certeza. E fez uma lista, né? Ele falou, eu lembro de alguns. E deu uma grande lista. E ele tinha um grande admirador, né? O meu avô. Então, o meu avô, José Moisés, ele tinha grande admiração. Por quê? Toda vez que alguém fazia raiva no meu avô, o meu avô falava, tá certo, é o Abel, porque ele não passa por esse constrangimento, né? Meus irmãos, quando se admira uma pessoa, automaticamente a gente anda nos caminhos dele. E meu avô não andou em caminho diferente. Meu avô, já idade madura, né, levando uma vida assim razoável, entrou no mesmo caminho do tio Abel. E, lamentavelmente, acima dos 70 anos de idade, já trêmulo, né? Porque a vida de quem faz esse tipo de coisa é uma vida muito degenerativa. E 2 cidadãos cercaram a casa do meu avô. E ele foi ficando lá dentro de casa, alimentando e tudo, não precisava de sair, né?
Aí ele sentiu vontade de sair, pegou um espingarda que eles não esperavam, já estava muito velho. Aí matou um e saiu atrás do outro, né? O outro está correndo até hoje. Então, meus irmãos, veja bem a questão do perdão. A pessoa, ele quer ter um caminho para solucionar seu grande problema. E às vezes esse caminho é um caminho que leva o quê? Leva a tragédias. Muitas pessoas são admiradas por ser assim uma pessoa desse tipo de qualidade. Eu lembrei então o meu avô, aqui na região do Pará, né? Tinha um lugar lá que o pessoal tirava ouro, lá divisa com o Amazonas. E existia um moço lá que já tinha matado muita gente, nunca tinha sido preso. Mas já estava velho, assim, com idade já de maduro e tudo. E um outro era muito afrontado, né? Sempre afrontado. E aí um dia ele fez uma visita, morava perto, e falou, olha, veja bem, o senhor não vê aquela pessoa? Ele está sempre me trazendo problema, trazendo dificuldade, eu já não aguento mais de raiva. Aí aquele senhor deu uma gargalhada, falou, mas você está com raiva dele? Eu nunca tive raiva de ninguém. Aí o sujeito falou, mas como é que eu termino com minha raiva? Ele disse, mata ele. Aí o sujeito ouviu isso aí, né? Isso aí que eu estou contando, irmãos, não é caso assim, de muitos anos atrás, não, tem pouco tempo. O camarada foi lá, pegou a arma, matou para ele, matou o sujeito. E voltou no que mandou matar e falou assim, olha, eu matei. E agora, o que a gente faz? Ele falou, eu nunca tive a resposta do que fazer. Irmãos, por que nunca tem a resposta do que fazer? É porque a primeira tortura é quando somos ofendidos. Mas quando resolvemos esse caso bem resolvido, aí já não surge a outra resposta. O que fazer depois? Então, meus irmãos, está o caminho dos perversos. Resolver a afronta e a ofensa desse jeito. Agora, meus irmãos, segundo a misericórdia de Deus, nós somos cristãos. E se somos cristãos, nós temos que seguir os passos de quem? De Cristo. E Cristo, ele tem então a receita para todos nós que estamos aqui. Uma certa vez, um homem passado pela maior afronta da vida, Jesus Cristo, ele foi levado a um lugar chamado Caveira. E nesse lugar, aconteceu com aquele homem o que a homem nenhum no planeta Terra vai acontecer. Porque ele é o modelo dos extremos, das grandes dificuldades. Então, voltando em vez do 34, 23 e 33. E depois do 34 em diante diz. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. E os malfeitores, um à direita, outro à esquerda, e dizia-lhes, Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. E, repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, e aos outros salvou, salve a si mesmo, se este é Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Irmãos, quando nós vimos aqui esse segmento de toda a história de Jesus, é uma coisa assim, simplesmente assim, acima de qualquer provação que o ser humano pode ter passado na terra em relação assim a afrontas. Porque isso foi feito porque Jesus é o nosso modelo. Se nós chegarmos a ser um dia crucificado, os malfeitores dizendo uma série de coisas, e os príncipes e os soldados e tantas outras pessoas, pelo menos nós vamos querer ter aquele poder que teve Elias para dizer, Senhor, manda fogo do céu e consome todo mundo aí, né? Jesus podia fazer isso. Mas o que é que fez Jesus? Pai, perdoa-lhes,
Por quê? Porque eles nem sabem o que fazem. Meus irmãos, quando um homem ofende ao outro, realmente ele não sabe o que está fazendo. Porque se ele soubesse o que ele estava fazendo, realmente ele não ia fazer. Porque além dos perigos terreais, existe o grande perigo da salvação. Então, o mais certo que nós podemos entender é que nós devemos, então, tratar bem o nosso próximo quando nós gostaríamos de ser tratados. Mas, seguindo os pensamentos da palavra de Deus, e voltando assim ao nosso tema, saúde e perdão. Meus queridos irmãos, quando nós temos a necessidade de um episódio da vida de perdoar algumas pessoas, a nossa saúde, ela entra em dificuldade, a menos de que nós realmente cumpramos a vontade de Deus, de perdoar. Para os irmãos terem ideia, hoje procura-se saúde em diversos canais, em diversos segmentos. Uns procuram a nossa medicina tradicional, né? A que faz cirurgias, que dá assim as químicas. Outros procuram a medicina natural, outros procuram a acupuntura. E existe também assim, uma série de outras medicinas, né, ocultas por aí, onde as pessoas procuram a solução dos seus problemas. Mas eu quero dizer para os irmãos que se a questão é perdoar, a única solução para a saúde é realmente perdoar. Uma certa vez, uma pessoa espalhava um folheto, já quase um livrinho, explicando o que aconteceu com ela por não perdoar. E depois explicando a sua restauração pós-perdão. Então, era a história de uma jovem que, quando criança, a mãe deixou com a vizinha, deixou com a pessoa lá e foi embora. E nunca mais buscou. E a mãe era vizinha, ficava transitando por ali. A filha cresceu, sorridente, com os olhos brilhando, igual ela explica, né? Alegre, feliz, e foi dando conta da situação, né? E quando ela foi vendo a mãe, disse que os olhos já não brilhavam mais. Começou a ter uma série de problemas, assim, abrangendo assim, toda a sua saúde. Coisas que tomaram assim, todos os seus órgãos praticamente, e aquela pessoa chegou a uma situação deplorável. Pelo Espírito Santo, né? Um dia ela falou assim, olha, já passei talvez mais da metade da existência da minha vida que estou para morrer, sem perdoar. E agora eu vou fazer uma nova experiência. Eu vou perdoar para ver o que vai dar. E ela tinha um ódio terrível da mãe e falou assim, vou tomar uma providência difícil para mim. Eu vou falar com ela. E ela procurou a mãe e falou, mãe, eu vim aqui para te perdoar. A mãe assustou bastante, tudo, né? E ela foi fazendo aquele trabalho, né, gradativo, que ela dizia que perdoava, mas morria de raiva, né? Mas voltava lá, eu vim para te perdoar. Só que era difícil conseguir isso aí, né? Mas ela foi insistindo, até que realmente ela começou a ver a saúde dela se recuperando dia por dia. Isso é interessante que, passado não muito tempo, né, eu conversei com uma pessoa da nossa igreja, membro, né? E ele não era nada menos do que aquela mulher. Ele só não conhece a história, né? Eu comecei já passando para ele. Foi uma pessoa passando por uma crise parecida com essa sua. A saúde estava tão ruim quanto a sua, falei para ele. Olha, a saúde estava tão ruim quanto a sua, porque aquele senhor, ele tem a saúde muito perturbada e não sabe por quê. Mas eu abri os olhos dele, que se realmente não temos assim o dom de perdoar, nossa dificuldade, ela vai acontecer. Então, meus irmãos, o espírito de perdão é algo hoje que Deus nos convida a administrar em nosso ser. Nós temos que herdar a Canaã celestial. E não é fácil, realmente, nós chegarmos a ter uma experiência benigna em nosso ser,
se realmente nós tivermos algum rancor no nosso coração. E como é que nós vamos descobrir se nós temos dificuldade com alguém? É um teste, né, que a gente pode fazer. O Pai Nosso diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos o quê? Os nossos devedores. Olha como é que é simples, né? Aí só vai fazer a substituição, né? Todos que nasceram têm registro, né? E tiveram nome. Então o que é que a gente faz? Pega o nome dos irmãos e vai colocando, não é verdade? Olha, perdoa aqui o irmão X, assim como, né? Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo o irmão X, né? Perdoa os meus pecados como eu perdoo o irmão Y, né? Se chegou nunca, você não gostaria de receber assim a mesma coisa que você está desejando para ele, aí você para e falou: oh, meu Deus, aqui está meu grande problema, né? Meus irmãos, nós temos hoje uma alma a ganhar e o inferno a desviar, né? E nós temos essa oportunidade. A palavra do cristão, ela deve ser sim, sim, não, não. E, às vezes, através de palavras, nós colocamos a nossa sorte, né? A entrar em dificuldade com o nosso próximo. Então, nós devemos ter muito cuidado. A lição de hoje, né? Parece que ela quis falar isso aí para a gente, especialmente no lar. E 18 e 21 de Mateus, tem aqui uma indagação de Pedro. Ele estava tão preocupado com a questão do perdão quanto nós estamos hoje. Mateus 18 e 21, que diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes perdoará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Oh, meus irmãos, será que nenhum de vocês não ficou com raiva de ninguém, precisando de perdoar? Olha, se você perdoou, você está de parabéns. Se você não perdoou, você pode ficar tranquilo, que você está igual a muita gente. Porque realmente, Shakespeare diz: errar é humano, perdoar é divino. Meus queridos irmãos, se perdoar é divino, até esse homem soube disso aí, os irmãos podem ter certeza disso aí, porque perdoar não é fácil. E se não é fácil, às vezes vai exigir o quê? Muita oração, muito jejum, né? Muitos rogos a Deus. Então não é vergonhoso, né, se nós temos aquele nó na garganta, né? Aquele sapo abacharé, conforme as pessoas dizem, descendo para a garganta abaixo. Porque quando você põe um sapo, né, para descer, ele trava a unha querendo voltar, né? E aí você fica com aquele nó na garganta, aquele negócio todo. Não é vergonhoso você não perdoar alguém. Muito diferente é você conseguir perdoar, né? Mas a proposta de Deus é aquela: se você não perdoar, eu não te perdoo. Então, se você gostaria realmente de ter assim o conforto do perdão de Deus, só tem um caminho: é perdoar o seu próximo. Agora, meus irmãos, o que você tem que fazer para conseguir isso aí? É uma proposta que Deus faz para você. Então, Pedro, preocupado como eu estou aqui hoje, vocês também estão, ele diz: Senhor, até quantas vezes meu irmão peca contra mim, eu lhe perdoarei? Até 7? Os irmãos bem sabem que 7 é um número de perfeição. Mateus 18, 22, Jesus disse: até 7, Jesus disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Meu querido irmão, nós temos que ser perfeito nessa área aqui, como o nosso modelo divino Jesus Cristo foi. Eu gostaria de dar certeza para os irmãos que todos que mereceram o perdão, Jesus realmente perdoa, né? E só não recebeu o perdão de Deus quem realmente não merecia, não pôde, não quis. E hoje nós corremos um risco, sabe qual é? Nós corremos o risco de não receber o perdão de Deus, como muitas pessoas não receberam, porque Ele nos dá a proposta: só vai nos perdoar se realmente nós assim o fizermos.
Nós conhecemos bem uma parábola de Mateus 18, 23, eu vou passar rápido por ela. A parábola, ela mostra o regulamento de Deus ali. E ali mostra o servo e o conservo. Então, o que acontece? Segundo essa parábola, passando assim bem rápido, diz que o rei quis fazer contas com o seu servo. E aquele servo, ele devia 10.000 para o seu senhor. E o que é que aconteceu? Ele não tendo como acertar aquela dívida, ele diz assim: Senhor, seja paciente comigo. Ele não pediu perdão da dívida. Ele pediu o quê? Paciência. Mas o rei diz assim: olha, vou fazer um negócio muito acima do que você está me pedindo. Olha, você não vai me pagar nada, nós estamos quites. Ele perdoou a dívida do seu servo. Meus queridos irmãos, mas conta a parábola que seu servo tinha um conservo. E agora ele foi fazer o quê? Foi fazer acerto com o seu conservo. E aquele seu conservo, ele devia, ao passo que ele devia 10.000 foi perdoado, o seu conservo disse que devia 100 dinheiros. Mas agora ele dizia: ser paciente comigo, e etc. Mas o seu servo, aquele servo, pegou o seu conservo e falou: não, você vai me pagar tudo, eu não te perdoo nada. Meus irmãos, se nós não perdoamos o nosso próximo, nós somos esse servo malvado, de que realmente, após receber o perdão, ele não soube o quê? Perdoar. Isso é muito difícil de fazer, mas é o desafio que Deus dá para nós hoje. É o desafio. Se nós temos que administrar tanta coisa na vida, ficar rico, ficar bem nesse planeta, e ficar com saúde, ficar com alegria, e etc., e 1.000 alvos, 1 milhão de alvos que temos, mas Deus diz assim: olha, você tem que administrar essa coisinha também. Não é pouca coisa, isso aí é coisa grande para muitos, né? Eu duvido de alguém que ainda não passou raiva e teve a situação para resolver. E tem mais um detalhe, diz que não há provação acima daquela que não possamos o quê? Resistir. Então, é um desafio. Ninguém pode dizer: olha, eu não perdoo porque essa provação está acima do que eu possa resistir, né? Quando você não resiste à provação, tem uma saída rápida, né? A saída do meu avô, né? Vai lá e resolve logo. Ah, não passei pela provação. Mas diante de Deus, ninguém pode dar essa desculpa. Deus, ele faz a proposta. Nós temos que resolver o problema. Agora, meus irmãos, no final da parábola é que entra o nosso assunto dessa manhã. Diz que aquele servo agora foi chamado pelo rei. E esse rei perguntou: olha, por que você não perdoou o seu conservo uma vez que eu te perdoei? Agora eu vou te entregar na mão de quem? Do atormentador. Nós podemos ver isso aí em Mateus 18, 34. E indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que devia. Meus irmãos, então procura-se o atormentador. Olha, eu não perdoo fulano e o ciclano, eu tenho raiva deles, não consigo realmente fazer aquela oração do Pai, né? Perdoa os meus pecados, assim eu perdoo o dele. Então, se você não consegue, você caiu na mão do atormentador. Mas quem são os atormentadores? Sem que eu nunca vi nenhum. Você também talvez nunca viu. Irmãos, chegou a hora de abrir os nossos olhos. Quem são esses atormentadores? Isso acontece no nosso próprio organismo. Se os irmãos quiserem tirar isso a limpo, procura uma pessoa rancorosa, uma pessoa recalcada que não perdoa. É todo feio, a cara é feia, cabelo feio, meio manqueba, e já vai todo ruim pela vida, porque o atormentador é o próprio organismo.
é a própria saúde. Então, na prática a gente pode ver isso aí. Então, 18:34, abreviei muito, né, que seria interessante passar a parábola, mas ela encerra assim, que o Senhor o entregou aos atormentadores. E eu quero dizer para os irmãos que não existe ninguém mais atormentado na terra de que a pessoa que não consegue o quê? Não consegue perdoar. Meus irmãos, esse é o Espírito de Cristo. E se nós dissermos que somos cristãos sem ter esse Espírito, nós somos falsos, nós não somos cristãos. Então muitas pessoas dizem assim, ser crente é fácil. E outros ainda arriscam mais forte, diz assim, ser cristão é fácil. Irmãos, eu nunca pensei assim. Ser cristão é a coisa mais difícil do mundo. Porque, veja bem uma proposta dessa. Veja bem que proposta é essa, a proposta de Deus. Eu só te perdoo se você perdoar. E agora, meus irmãos, lá vem provação. Prepare que já vem. Já vem provação. Então, meus irmãos, hoje nós temos assim uma oportunidade. A oportunidade é aquela que o Espírito Santo colocou no coração daquela mulher que eu recebi um folheto dela. O Espírito Santo diz para ela, olha, perdoa sua mãe. E ela administrou isso. Essa é a nossa oportunidade. Uma vez que nós temos esse trabalho a fazer, Tiago 5,16, na primeira parte diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros. Então, confessai as vossas culpas uns aos outros, mas com que finalidade? Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Então, nas entrelinhas desse verso, está dizendo o seguinte, se você confessar o seu pecado, é porque você quer perdão. Mas uma vez que você está confessando o seu pecado, para receber o perdão, você tem que dar o perdão também. Se você quiser ficar curado, você tem que fazer o quê? Tem que perdoar. Não adianta vir aqui no culto de quarta-feira e ficar pedindo oração. Os irmãos, eu estou com uma série de problemas, irmãos, orem por mim. E você montado no rancor daquelas pessoas que te ofenderam. Você não vai ser curado, não adianta. Porque existe aqui uma proposta. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Se você não confessar, se você não perdoar, você não vai ficar o quê? Curado, né? E quando Jesus curava as pessoas, o que Jesus dizia? Ele dizia assim, olha, vai e o quê? Não peques mais. Em outras ocasiões ele dizia assim, os seus pecados te são o quê? Perdoados. Meus queridos irmãos, é assim que nós podemos adquirir a cura, né? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E podemos fazer um desafio a Jesus nas nossas orações. Senhor, o Senhor me fez a proposta que eu tenho que confessar minhas culpas e perdoar o pecado de todo mundo para me sarar. E agora eu te pergunto, por que eu estou doente? Podemos fazer esse desafio, né? Mas eu pergunto, será que todos nós podemos fazer esse desafio? É uma grande pergunta que fica para cada um de nós hoje. Será que todos nós podemos fazer esse desafio? Então Jesus diz assim, Mateus 6,15, voltando outra vez. Porém, se não perdoardes os homens as vossas ofensas, também vosso Pai não perdoará. E finalizando aqui, irmãos, eu gostaria só de trazer 2 pensamentos aqui. Olha, um deles está em Vitória Meu Alcance, na página 79. Diz assim, 90% das enfermidades surge onde? Na mente. 90% das enfermidades surge onde? Na mente. E é fácil surgir uma oportunidade. Eu sou morrendo de raiva de você, meu amigo. O estômago já dói, né?
a pressão já muda toda, o coração já bate diferente. Está vendo como é que a mente ela é responsável por tudo? E também tem um texto aqui, que eu gostaria de achar ele, eu acho que não vou ficar só nesse, mas tinha um outro bem interessante, também relativo a ser o mesmo assunto de uma maneira diferente. Mas passando isso aqui, meus irmãos, hoje Deus faz esse apelo, porque amanhã pode ser quando? Muito tarde. Não sou eu que estou fazendo esse apelo. Isso que eu estou falando para vocês, estou falando para mim também, né? Me esforçando com Deus para perdoar o meu próximo. Não é fácil, porque sempre nós vamos ser feridos. Mas não existe provação acima daquela não podemos suportar. Que Deus seja louvado e que possa dar assim esse grande presente a todos nós que comparecemos aqui nesse santo sábado. O grande presente daquele Espírito de Cristo de poder perdoar o seu próximo. Amém.